Então, olá pessoas, tudo bem? A pedidos eu vou comentar aqui então algumas questões relacionadas a amplificadores operacionais, tá? Todas elas são questões objetivas e vou explicar o porquê uma questão está certa ou errada, ok? Então, a primeira questão aqui, ela fala sobre circuitos comparadores. Então, comparadores são circuitos que a partir de duas tensões das entradas produzem uma tensão de saída em dois níveis únicos, podendo ser zero ou mais ou menos versátil ou simplesmente mais ou menos versátil. Até aí está tudo correto, obviamente, né? O circuito comparador ele realmente tem essa característica, podendo ser de uma forma ou da outra. O mais comum é a gente sempre trabalhar com mais ou menos versátil, tá? Desta forma, a partir de níveis analógicos de entrada, obtém-se níveis digitais de saída. Isso também é verdade, né? O digitais, no caso, é porque a gente só tem dois níveis, não que necessariamente vai ser 0 e 5, tá? É porque ou vai sair um valor menos versátil ou mais versátil. Então, só tenho duas possibilidades. Por isso que eu transformo um valor analógico em um valor digital na saída. E a seguir aqui, a gente vê uma curva de transferência de um comparador. Tá? Então, dá um zoom aqui. A gente consegue ver aqui no eixo Y a tensão de saída, no eixo X a tensão de entrada. Então, a tensão de saída em V, a tensão de entrada em milivolts. A gente tem aqui um valor típico em vermelho, que é a resposta do comparador. E a gente tem aqui o nosso tracejado, que seria o ideal. Tá? Então, nesse tracejado aqui a gente tem o ideal. Então, considerando as três afirmações que a gente tem abaixo, considerar quais estão corretas em relação a essa curva. Então, a primeira afirmação aqui diz para a gente que a diferença entre a tensão típica e a tensão ideal acontece devido aos parâmetros AVO e ACMO. Primeiro, né, o que é o AVO, o que é o ACMO? O AVO é o nosso ganho em malha aberta e o ACMO é o ganho em modo comum. Então, esses dois parâmetros eles não têm nada a ver com a diferença que eu tenho do meu valor típico para o meu valor ideal. Tá? O principal parâmetro aqui que vai diferenciar esse típico desse ideal vai ser justamente a característica de ganho total e de tensão de alimentação. Né? O meu ideal aqui deveria ser sempre a tensão saturada, mas não necessariamente isso vai acontecer porque na saída eu acabo tendo alguma perda. Então, acaba acontecendo que eu tenho aqui uma perda da tensão total da saída, nesse meu valor típico, por causa de características da alimentação, mas não necessariamente por causa do AVO e do ACMO. Então, essa primeira aqui, ela está incorreta. A segunda, ela vai falar para a gente que a curva apresenta a resposta ideal de um comparador, pois quando a diferença na entrada é muito pequena, o sistema não terá saturação. Isso também está errado, porque resposta ideal de um comparador, por menor que seja a diferença na entrada, o meu ganho é infinito. Então, posso ter um picovolt na entrada com um ganho infinito, e isso obrigatoriamente vai fazer com que eu tenha saturação. Já num sistema real, onde eu não tenho ganho infinito, caso eu tenha uma diferença muito pequena na entrada, aí sim eu não vou ter saturação. Então, essa resposta típica aqui, ela é a resposta real e não ideal. Então, a segunda aqui também estaria incorreta. E a terceira, a resposta desse comparador é inversora. Aqui no caso, quando a tensão de entrada é negativa, saturação positiva, tensão de entrada positiva, saturação negativa, então sim, a resposta desse comparador é inversora. Então apenas a 3 está correta, o que faria com que essa alternativa B aqui fosse a correta dentro das 5 alternativas. Então, aqui a resposta correta seria a B, apenas a 3. Vamos aqui para a questão 2. Então a questão 2 ela fala sobre comparadores com esterese. Então, o disparador Schmitt-Trigger é uma alternativa que soluciona o problema de comutação aleatória para a entrada de sinais muito ruidosos no processo de comparação.
pois esse tem a característica de comparação com possíveis níveis de esterese. Então, considere as afirmações abaixo em relação à esterese e defina quais estão corretas. Então, aqui a gente também tem 3 afirmações e a gente tem que dizer quais que estão corretas. Então, a primeira afirmação ela diz para a gente: PLI e PLS não podem ter valores diferentes em relação à diferença com o VC. Isso, a princípio, é verdade, né? Eu vou ter o PLI, que é o nosso valor inferior, e o PLS, que é o nosso valor superior, eles sempre vão ter a mesma diferença para o nosso valor central, que é o nosso VC. Então, sim, PLI e PLS, eles não podem ter valores diferentes em relação ao VC. Então, se o meu VC está, vamos supor, em 2 volts, e eu tenho meio volt para cima, meio volt para baixo, então meu PLI é 1,5, meu PLS é 2,5. Então essa é a minha janela de esterese. Mas eu sempre vou ter ali o 2,5, ou melhor, né, eu sempre vou ter um meio de diferença do PLS e meio de diferença do PLI. Óbvio, eu posso configurar esse valor para ser alterado, mas a diferença do PLS e do PLI para o VC são o mesmo. A segunda afirmação aqui: a janela de esterese é definida pela diferença entre PLI e PLS, correto? Então eu sei qual que é a minha janela de esterese se eu pegar o valor inferior e fizer com o valor superior, ou vice-versa, né? Eu posso usar esse valor em módulo, tá? O que é normalmente mais comum. Então eu posso ver a diferença entre esses dois e achar a janela de esterese. Então essa aqui está correta também. E o PLI e o PLS devem sempre estar em tensões bipolares para que o sistema funcione corretamente. Isso quer dizer que o PLI e o PLS eles teriam que estar em tensões diferentes, né? Como, por exemplo, o PLI ser menos 1 volt, o PLS ser mais 1 volt. Isso não é obrigatório. Eu posso fazer com que eles estejam no mesmo nível de tensão, né? Ou tensões positivas ou tensões negativas. Então, o PLI pode ser 1 e o PLS 2, assim como o PLI pode ser menos 2 e o PLS menos 1. Então, essa aqui estaria incorreta, a afirmação 3. Então, eu tenho a afirmação 1 e 2 corretas, o que geraria para a gente a resposta certa como sendo a alternativa C, a letra C. Então, apenas 1 e 2. Terceira questão aqui sobre sample hold. Então, o circuito sample hold constitui-se de um dispositivo que efetua a aquisição, que no caso é o nosso sample, de um sinal e mantém, que é o hold, o valor instantâneo. Ou seja, eu pego o valor de um sample e posso gerar o hold para aquele valor instantâneo que eu dei de sample, né? Sob o controle de um controle lógico, ou melhor, que sobre o comando de um controle lógico, normalmente sendo usado em conversores AD e delays analógicos, né, que são as duas principais aplicações do sample hold. Considere as afirmações abaixo em relação ao sample hold e defina quais estão corretas. Então, mais uma vez, aqui a gente tem 3 afirmações e a gente tem que indicar quais que estão corretas. Primeira afirmação: o TH é o tempo de abertura da chave, que pode influenciar qual valor a ser amostrado. Então, sim, isso aqui está correto, né? O TH é o que a gente chama de tempo de abertura, e esse tempo de abertura pode sim influenciar em qual valor que eu estou gerando de hold, né? Então, se eu demorar um pouco mais ou um pouco menos para amostrar o meu sinal, eu posso pegar um valor diferente do sinal que está sendo colocado na entrada. Então, o TH é realmente tempo de abertura e sim, ele pode gerar essa influência, né? Se eu levo mais tempo para fazer essa amostragem, estou trabalhando uma senoide de alta frequência, quer dizer que eu vou amostrar pontos diferentes dessa senoide. Então, sim. Segunda afirmação: o TA é o tempo de aquisição que se relaciona ao tempo que o capacitor necessita para carregar. Perfeito. Essa aqui também está correta. TA é realmente o tempo de aquisição e esse tempo de aquisição é, sim, o tempo que o capacitor necessita para carregar. No princípio, capacitores maiores têm um TA maior, capacitores menores têm um TA menor. Terceira afirmação: a corrente de fuga pode fazer com que o modo hold não consiga manter o valor amostrado. Isso também pode ser uma verdade.
né? Ou a gente pode considerar isso aqui como correto, porque se eu tenho um capacitor com muita fuga, obviamente que ele que vai obrigatoriamente fazer o processo de hold, ele que vai manter a tensão. Se ele tiver fuga, vai acontecer que eu posso perder esse modo hold. Então, sim, se eu tenho fuga no meu capacitor, eu vou acabar perdendo o modo hold. Isso pode levar muito tempo, caso a fuga seja muito baixa, ou isso pode ser muito rápido, caso essa fuga seja muito alta. Então, aqui no caso, as 3 afirmações estão corretas, então a letra correta seria a letra E. Então, 1, 2 e 3. Ambas as 3 estão corretas. Questão 4 aqui sobre retificadores. Então, os circuitos de retificação são usados no desenho de fontes de alimentação. Perfeito. Nessas aplicações, as tensões a amplificar são muito menores que a queda de tensão nos diodos e despreza-se a queda de tensão nos diodos. Então, normalmente eu vou trabalhar ali com 12, 24, eu tenho 0,7, 1,4 de perda, ou eu tenho até mais tensão do que 12, 24, tem bastante tensão ali, porque normalmente quando a gente vai trabalhar com essas fontes, a gente está trabalhando com a rede elétrica, né? Na maioria dos casos, nem sempre, mas a gente acaba podendo ter essa perda de 0,7 ou 1,4 nos diodos. Mas, nos casos de aplicação de instrumentação e no caso das aplicações de instrumentação, a amplitude ela pode ser muito pequena, sendo impossível aplicar circuitos retificadores convencionais. Então, eu poderia estar querendo fazer a leitura de um sinal de um ECG, por exemplo, onde a minha amplitude ela vai acabar trabalhando ali na faixa dos, no máximo, milivolts. Então, se eu perder 0,7, eu estou perdendo todo o meu sinal. Então, não posso usar essa característica de retificação nesse caso. Não que eu não possa, mas se eu simplesmente for lá e colocar os diodos, eu perco totalmente o sinal. Isso que ele está considerando aqui, né? Então, considere as afirmações abaixo em relação aos retificadores de precisão e defina quais estão incorretas. Então, aqui é um pouquinho diferente, a gente tem 3 afirmações, mas a gente tem que considerar qual ou quais estão incorretas, tá? Então, primeira afirmação, o retificador de onda completa é utilizado apenas em aplicações específicas, onde o amp-op não tem uma tensão de alimentação bipolar, mas o sinal de entrada sim. Então, essa questão aqui, a princípio, sim, ela está correta, né? A gente normalmente vai fazer a utilização aqui do retificador de onda completa para aplicações mais específicas. Aqui, obviamente, falando de retificador de onda completa com amplificadores operacionais, né? Não o nosso retificador de onda completa comum, tá? Então, aqui sim, né? Eu normalmente vou ter essa questão como verdadeira, tá? Segunda afirmação, o retificador consegue ter a resposta esperada de eliminar a perda de tensão do diodo devido à característica de ganho infinito. Então, sim, né? A premissa básica do retificador de precisão é que a gente pode ou a gente consegue tirar aquele 0,7, digamos assim, aquela perda de 0,7 do nosso sistema por causa da característica do amplificador operacional de ter ganho infinito. Então, isso aqui também está correto. Terceira afirmação. Uma das limitações de frequência do retificador definida pela tensão de saturação, tendo uma resposta mais rápida conforme essa tensão aumenta. Então, isso aqui está incorreto em partes, né? Essa primeira parte, sim, né? Tá certa, esse nosso retificador ele vai ter uma limitação de frequência e vai depender da tensão de saturação, mas a minha resposta ela se torna mais lenta conforme a tensão aumenta. Então, ao contrário, ela se torna mais rápida quando a tensão cai. Então, eles são diretamente proporcionais, inversamente proporcionais, desculpa. Conforme a tensão de saturação diminui, a velocidade aumenta. Conforme a tensão de saturação aumenta, a velocidade diminui. Então, essa parte aqui está incorreta. Então, nesse caso, apenas a 3 está incorreta, ou seja, a
marcação correta aqui seria a marcação da letra C. Ok. Questão 5 aqui, também falando sobre sample e hold. Então, a seguir é apresentada uma melhoria do circuito sample e hold, comumente utilizada com os amplificadores operacionais. Então, a gente tem este esquemático aqui de um circuito melhorado com o sample e hold, ou seja, com os dois amplificadores operacionais, tanto na entrada quanto na saída. Sobre esse circuito é correto afirmar que, então aqui a gente tem 5 afirmações, apenas uma delas está correta. Tá? Então a primeira aqui, a chave S não gera nenhum tipo de problema de resposta ao circuito se for do tipo BJT. Isso aqui está incorreto, né? Ela pode gerar problemas de resposta para o circuito, mesmo ela sendo BJT. Né? Então, ela não é uma chave ideal. Não sendo ideal, ela pode gerar problemas. Tá? Então, a A está incorreta. A B. O valor VI e VO, em modo sample, não apresentam nenhuma defasagem por se tratar de dois elementos não inversores. Isso aqui também está incorreto, né? Porque, querendo ou não, esse meu VI e esse meu VO, eles podem ter uma pequena defasagem, né? Por mais que os dois sejam inversores, ou melhor, não inversores, eu posso ter uma defasagem por causa da resposta do amplificador operacional, que não é instantânea, é muito rápida, mas não é instantânea. Eu tenho um elemento capacitivo ali e eu tenho um segundo amplificador operacional. Então, eu posso ter meio grau, 1 grau de defasagem, 2 graus de defasagem, que é uma defasagem muito pequena, pode ser desconsiderada, mas não quer dizer que eles não têm defasagem. Então, essa aqui também estaria incorreta. Questão C aqui. O valor de tensão em V2 pode ter diferença se comparado ao valor de tensão em V3. Então, V2 é a saída do primeiro amplificador operacional e V3 é a entrada do segundo amplificador operacional. Então, aqui é V2 e aqui é V3. Essa afirmação C aqui, ela está correta, né? Porque eu posso ter, por causa da chave, uma leve perda de tensão. Então, pode acontecer de V2 e V3 não serem iguais. Então, essa C aqui, a princípio, está correta. Vamos olhar as outras duas para ter certeza. Mas, a princípio, a C está correta. D. O componente A2 tem a função de demandar potência para a carga que se acoplará em VO. Errado. Amplificador operacional não demanda potência, né? Amplificador operacional não é um componente de potência. Lembrem disso. E a última aqui, afirmação E. O componente A1 funciona como buffer, gerando deformação no sinal de entrada. Então, a primeira parte aqui está correta, né? O A1 ele realmente funciona como um buffer, mas ele elimina uma possível deformação do sinal de entrada. Então, né, eu não quero colocar um circuito e gerar deformação. Então, essa segunda parte aqui ela está incorreta. Ele não gera deformação, mas ele minimiza ou retira possíveis deformações. Para isso que esse A1 existe, por isso que é uma melhoria do circuito. O circuito original ele não tem esse A1, né? Ele não teria esse buffer. Então, a D e a E estão erradas, então realmente a C aqui ela é a correta. Tá? Tensão em V2 e V3 podem ser diferentes. Vamos aqui para a sexta e penúltima questão. Então, aqui sobre filtros. Considere as afirmações abaixo em relação aos tipos de filtro e defina quais estão corretas. Então, temos 3 afirmações aqui. Temos que dizer quais delas estão corretas. Então, a primeira afirmação. Filtros passivos são compostos por resistores, capacitores e indutores, apresentando ganho em toda a faixa de frequência. Não, essa aqui está incorreta, né? Porque o filtro passivo ele não apresenta ganho. Filtros passivos não apresentam ganhos, apenas filtros ativos apresentam ganho. O filtro passivo ele pode apresentar não ganho, não pode apresentar ganho, né? Ele só pode apresentar atenuação, tá? Então, filtros passivos não têm ganho.
Então, por isso que esta primeira aqui está incorreta. Afirmação 2. Filtros ativos podem apresentar ganho em diferentes faixas de frequência e usam amplificadores operacionais, resistores e capacitores. Então, a 2 sim está certo. O filtro ativo pode apresentar ganho em faixas diferentes de frequência, assim como pode apresentar atenuações, e normalmente usam amplificador operacional, resistor e capacitor. Ele também poderia usar transistores, também poderia usar indutores, mas aqui ele não está falando explicitamente que eles apenas utilizam isso. Então, a 2 aqui, a afirmação 2, ela está correta. Afirmação 3. Então, o filtro passa baixa permite a passagem de sinais de baixa frequência. Até aí, perfeito. Os sinais acima da frequência de corte serão tanto mais atenuados quanto for a ordem do filtro. Correto também. Se eu aumento a ordem do filtro, eu vou aumentar a capacidade de atenuação desse filtro. Então, quanto mais ordens eu tenho, mais o meu filtro tem uma capacidade de atenuar e, obviamente, quanto mais longe da frequência de corte, também mais atenuação eu vou ter. Então, aqui no caso, a gente tem que a afirmação 2 e 3 estão corretas, ou seja, a gente teria aqui a D como resposta correta para essa questão. Agora vamos para a última aqui, questão 7. Questão 7 também falando de filtros. Então, a ordem de um filtro é determinada a partir do número de redes de atraso em sua estrutura. Lembrando, uma rede de atraso é um par RC, um par RL. Né? Então, se eu tenho lá um par RC, eu tenho uma rede de atraso que me gera a ordem 1. Se eu tenho dois pares RC, duas redes de atraso, ordem 2. Quanto maior a ordem do filtro, mais a sua resposta se aproximará da curva ideal. Correto? Né? Então, quanto mais ordens eu tenho, mais próximo do ideal eu estou. Para obter-se filtros de ordem superiores à segunda, associa-se em cascata filtro passa baixa, filtro passa ordem de primeira e segunda ordem. Até aí também tudo certo. Normalmente eu faço associação de vários estágios, ordem 2, ordem 1, para ter ordens maiores. Aí aqui a gente tem uma imagem de uma resposta de um filtro. Então, de acordo com a figura apresentada acima, é possível as seguintes afirmações são verdadeiras. Então, de acordo com essa imagem aqui, quais que são as afirmações verdadeiras? A gente tem 3 afirmações verdadeiras aqui e a gente tem que ver quais que estão corretas, tá? Então, a primeira afirmação aqui, ela fala que o filtro tem resposta passa baixa, tipo Chebyshev, ordem 6 com ripple de 3 dB. Ok, é bastante informação, mas vamos lá. Então, a primeira aqui, filtro passa baixa. Então, a resposta do filtro é essa em verde aqui. Deixa eu dar mais um zoom. Então, a gente tem essa resposta em verde. Então, a gente tem aqui uma frequência de corte. Para baixo dessa frequência de corte, eu estou tendo a passagem das frequências e para cima eu estou tendo a atenuação. Então, sim, filtro passa baixo. Aí ele fala que é do tipo Chebyshev. Para a gente identificar isso, basta a gente olhar aqui se eu tenho um ripple ou não. Né? O Butterwolf ele vai ser linear, ele não vai ter esse ripple. O Chebyshev tem esse ripple aqui, então sim, ele é Chebyshev. Sexta ordem, como é que a gente faz para saber se ele é sexta ordem? A gente conta aqui os semiciclos. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 semiciclos, cada semiciclo indica uma ordem. Então, se eu tenho 6 semiciclos, tenho ordem 6. Então, tudo correto até aí. E ripple de 3 dB. O ripple de 3 dB aqui, olhando para a imagem, né, a gente teria que pegar aqui uma régua para ter total certeza, mas olhando aqui de uma forma visual, ele sim, a princípio, parece ter o 3 dB por ser um ripple relativamente alto. Tá? Então, a princípio, sim, podemos considerar que o ripple da imagem é de 3 dB. O ideal é pegar ali uma ferramenta para verificar isso no gráfico, mas sim, ele tem os 3 dB. Então, a primeira aqui está correta. Segunda fala para a gente que a frequência de corte do filtro está em torno de 5K. Então, ele não está falando que é exatamente 5K, mas que sim está ali naquela faixa. Então, a frequência de corte do filtro está bem aqui nessa linha azul, né? Então, a gente tem aqui 1K, 2, 3, 4,
e 5. Eu tenho essa linha azul um pouquinho para baixo do 5K, então eu diria ali que a frequência de corte está em torno ali de 4.9, algo desse gênero, em torno de 5K. Então também podemos considerar aqui a 2 como verdadeira. E a afirmativa 3. O filtro não apresenta defasagem considerável para valores de frequências menores que 1000 Hz ou menores que 1K. Nossa defasagem está aqui em vermelho, né? Então, para baixo de 1K, eu tenho aqui defasagens a princípio menores que 90 graus. Mas eu não sei qual que é a aplicação, então eu não tenho como dizer se essa defasagem de 90 graus ela é pequena ou se ela é grande. Então não posso descartar ou não posso falar que essas defasagens são pequenas. Então a terceira aqui, por eu não ter uma aplicação, eu não posso afirmar que realmente a defasagem ela é considerável ou não considerável. Tá? Então a terceira aqui ela está incorreta, o que faz que a gente tenha apenas a 1 e a 2 como corretas, o que nos geraria a C como resposta. Beleza? Então é isso, essas 7 questões aqui que eu queria comentar com vocês. Espero que tenham entendido aí as informações e ficamos por aqui. Até uma próxima.